Boa tarde. Nós estamos aqui na aula de Orivesaria e Técnicas de Montagem de Joias, do curso de Gemologia da Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 2025-1, para a apresentação dos trabalhos finais da turma. Eles passaram o semestre todo, projetaram algumas peças e foram para o laboratório para tentar produzir o que eles imaginaram. A gente tem a grata honra de ter presente aqui a Biane Mota e o Mauro Catebe, e a gente vai trabalhar apresentando os vídeos. Em seguida dos vídeos, vocês fazem um comentário e os alunos, se desejarem, podem responder a pergunta, fazer algum comentário também. Tá bem? Gostaria muito que, se fosse possível, vocês fizessem uma apresentação de cada um de vocês, né? Biane e Mauro, para que a gente possa, em seguida, exibir o primeiro vídeo, do Ramon e do Igor. Tá bem? Quer começar, Mauro? Pode começar. Será que ele ouviu? Que ele tem... Começa você, Biane. Tá bom. Bem, obrigada pelo convite, Marcos. É a segunda vez que eu estou aqui, né, com esse papel que é muito importante. Eu acho que essa troca, ver como o ensino caminha dentro das questões de gemologia, de joalheria. Então, para mim, eu sou professora e designer de joias já há 20 anos. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui presenciando outros sistemas de ensino, outras maneiras de olhar para a joia e para a gemologia. Eu fui uma das sócias da Espaço Mix, que foi uma escola de joalheria, durante 20 anos em São Paulo, e hoje eu leciono no IED e também com os cursos online aí já direto, né, da minha plataforma mesmo no Biane Mota pela Hotmart. Então, eu sigo com projetos, enfim, com todas as questões de design de joias relacionadas à criação e desenvolvimento de coleção ou peças personalizadas. Boa tarde, eu sou o Mauro Catebe, já é a terceira ou quarta vez que eu participo de avaliações aqui com o professor Marcos Sebastião, e sou joalheiro há quase 20 anos, e ilustrador, designer de joias e considero principalmente joalheiro artesanal. É grande honra para mim estar aqui. O professor Marcos Sebastião e eu já somos autores de 2 artigos sobre joalheria. Também participamos da elaboração da norma técnica de desempenho técnico da BNT e do glossário de joalheria que foi lançado agora na semana passada na forma impressa. Também é uma grande honra para mim estar aqui com a Biane, e nós já nos conhecemos de outra apresentação também. Tá bom. Obrigado a todos, em nome aqui do curso de Gemologia da UFS, a presença de vocês, que é uma grande honra e também uma grande generosidade de vocês. Então, eu vou exibir agora o vídeo do Ramon e do Igor. Aí, em seguida, vocês podem fazer seus comentários, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse. Já está em tela aí para vocês? Sim. Tá, vou ampliar ele. Tá bom. Vou soltar o vídeo, tá bom? Boa tarde a todos. Vim apresentar os projetos que foram realizados neste semestre. E neste semestre foram realizadas aí 4 peças no total, sendo uma cruz e 3 anéis, que seriam 3 peças que poderiam ser escolhidas pelos alunos, e nós escolhemos 3 anéis pela questão da praticidade. Foi utilizada a prata 950, com a liga feita pelos próprios alunos. No caso, foi comprada prata 1000 e misturado ali 5% de cobre.
Primeiramente foi feito o desenho dos projetos, a gente chegou inclusive a desenhar a cruz, só que acabamos seguindo o projeto principal e em vez de fazermos a cruz invertida, como está nesse desenho aqui, acabamos fazendo a cruz normal do desenho original do professor. Bom, seguindo aqui fizemos projetos de autoria própria, que utilizam as peças primitivas solicitadas pelo professor, e seria um anel com aro quadrado, outro anel com aro meia cano e por fim um anel com um fio redondo. Nós escolhemos fazer 3 anéis pela nossa falta de prática e por ser a primeira vez que estaríamos mexendo com ourivesaria. Como vocês puderam ver, nessa parte aqui a gente fez o cálculo da prata que seria utilizada para todas essas peças e aí compramos e misturamos a prata de acordo com as nossas necessidades. Os nossos anéis desenhados possuem gemas, nos desenhos deveriam possuir gemas, mas lembrando que nós não temos gemas no momento para utilizar nesses projetos reais, então por enquanto ficarão sem gemas. No caso, possuíam 2 gemas ovais em 2 anéis, no caso uma em cada um, e uma gema em forma de gota. E aqui nós vemos que o resultado final não possui as gemas, porque nós não temos as gemas para colocar aí, mas fica tudo pronto para um dia serem utilizadas dessa forma. Bom, primeiramente formamos os lingotes através do derretimento da prata e do cobre no cadinho e jogamos na rilheira para realmente formar o lingote. Foram formados lingotes mais ou menos dessa maneira então que aparece na tela. Posteriormente, esses lingotes foram passados na laminadora para que eles pudessem obter a conformação mecânica necessária para que a gente pudesse continuar os trabalhos. Assim foram geradas chapas e fios que depois os fios puderam até ser conformados em outras formas. Por exemplo, o fio que começa inicialmente quadrado, depois virou um fio redondo, ao ser passado na fieira. Lembrando que entre as sessões de laminação, a gente sempre fez o recozimento para evitar que fossem geradas farpas durante o processo de laminação. O recozimento consiste em esquentar a prata até que ela adote um tom avermelhado e aí logo após a gente joga na água. Após isso, dá para a gente continuar a laminação tranquilamente. Tivemos também o corte das chapas de prata e também dos fios, mas o corte principalmente se dá de maneira muito extensa nas chapas para obter a forma correta. E todo esse processo de corte tem que ser feito com muito cuidado, porque as serras são bastante frágeis e elas podem arrebentar com facilidade se receberem uma força na direção errada. Em relação aos anéis, tivemos aí mais conformação mecânica com instrumentos como o trebulet e também o corte para que ele pudesse ser encaixado e soldado posteriormente. Posteriormente fizemos aí a solda das peças primitivas utilizando soldarom e pedaços de solda pequenos, como esse que dá para ver aqui na ponta do cursor. E para isso foi utilizada a chama do maçarico, até que a solda estivesse pronta. Posteriormente, as peças foram lixadas e também polidas, principalmente na politrisa ao final, para que a gente pudesse obter esse resultado final. Nós não conseguimos, pela questão do tempo, fazer a caixa de gema desse anel, mas esse é o resultado final e ficam com vocês alguns takes. Muito bem. Então, Biane, você começa, depois o Mauro, tá bom? Pode fazer o comentário que vocês fizeram. Então, tá bom. Primeiro, parabéns. Ai, desculpa, eu não anotei o nome do aluno. Ele foi o? Igor e o Ramon. Tá. Só deixar aqui, Igor e Ramon.
Primeiro, parabéns, eu acho que é um grande desafio trabalhar com a bancada, com a ourivesaria. Então, assim, né, já ganharam aí muitos pontos em seguir em frente, tentar experimentar, mas eu vou deixar toda a parte técnica para o Mauro e eu vou falar um pouquinho das questões de projeto design, tá? Primeiro, as vistas aparentemente ali no vídeo estão ok, o que já é, sim, tem números, tem questões técnicas de normabilité, mas o raciocínio, então, parabéns, e a gente sabe que isso é uma etapa bem chatinha de se ver pela primeira vez. Mas eu fiquei com uma questão sobre a. Tem duas coisas aconteceram aí com vocês, né? O projeto ser a cruz invertida, e eu fiquei curiosa do porquê vocês mudaram de ideia e fizeram a cruz dentro do tradicional. E o segundo é não ter a gema. Então, eu não sei se não tinha gema e ela vai chegar, se não tinha gema e essa caixinha futuramente entrar, se não for dentro de uma lapidação padrão, normalmente vai ser difícil de encaixar, mas que vocês poderiam ter usado de outras questões para não deixar ela aberta ali, né? Usar resina, usar pó de serragem com, sei lá, até super bonder, alguma coisa assim para preencher esse espaço e não ficar sem a gema. Então eu não sei se essa gema vai chegar, que aí é outra história, vocês realmente vão preencher isso, ou se às vezes a gente pode abrir a mente aí para as questões para deixar uma peça finalizada para uso. Já que a intenção é preencher essa caixinha, que aí a outra coisa é se a intenção fosse realmente deixar essa caixinha aberta por algum significado. Mas a princípio gostei bastante. E é isso, assim, primeiro assumir a criatividade, por mais estranha que ela seja, por mais, a não ser que dentro de um projeto você seguir o que o professor passou, ok, fazer parte do exercício, mas se podia fazer de ponta cabeça ou assumir e fazer, então por mais que seja estranho e tudo, eu acho que é sempre legal assumir a criatividade, a discussão, a provocação que isso vai gerar, assumir e vai, assim, né? Como designer, assume seu raciocínio e vai, nem que seja provocativo. E essa outra questão é que essa caixinha, se a intenção é preencher e se essa gema não for chegar, preenche com outra coisa, mas finaliza para vocês poderem usar. É muito prazeroso ter a peça pronta e poder usar depois, né? Mas, de qualquer forma, parabéns. Eu vou dar oportunidade a vocês falarem, mas eu quero falar só sobre a cruz. Eu faço duas experiências, Biane, com isso. Uma é o projeto livre e outra é que eles têm que seguir um projeto já pré-definido para eles lidarem com essa realidade de fazer igual que o projeto está mandando, entendeu? Então, o projeto que é pré-definido é a cruz, certo? E por coincidência, o Ramon, a equipe do Ramon e do Vic fizeram uma cruz invertida. Eu falei, vocês podem fazer, não tem problema, mas vai ter que fazer também a cruz, porque é um exercício de seguir o tamanho. Se você sabe que tem horas que você precisa seguir a proposta exatamente igual. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E aí eles resolveram abortar a ideia e partir para o outro. E continuaram com o projeto em relação a outras coisas. Mas depois vocês podem falar sobre a gema, mas a vantagem também do curso de gemologia é que eles podem fazer o anel e depois lapidar a gema para colocar no anel. Ótimo! É isso também. É verdade. O laboratório é em frente, eles precisam chegar lá e pegar um caco de gema. Eu só esqueci desse detalhe, gente, que vocês têm um lapidário aí dentro da instituição. Perdão. Vocês já fizeram lapidação, né? 1, 2 e 3. Depois vocês quiserem podem falar, tá? Não tem problema não. Mas é só para... Isso é uma peculiaridade também. Então, já aconteceu muitas vezes dos alunos fazerem metal, depois irem lapidar a gema para acabar dentro do... É raro isso, né? Mas acaba tendo essa coisa. Não, mas olha, isso é uma coisa que é um ponto muito positivo aí para o currículo de vocês, né? Toda essa formação, porque para vocês perceberem, eu como a cabeça de designer, onde o lapidário não é algo tão fácil de se ter, de sair com a qualidade, de se escolher uma gema e ter certeza que aquele formato vai dar certo, eu já penso ao contrário, né? A gente tem a peça para depois ir para a bancada fazer. Então, aí
liberdade de criar a gímea exatamente como vocês querem. Então, é um diferencial muito legal no currículo. E parabéns. Então, olha, retiro tudo que eu disse, nota 1000. Mauro, Bom, obrigado. vamos lá, parabéns ao Igor e ao Ramon. Vocês trabalharam bem. Só uma curiosidade: a cruz de cabeça para baixo, a cruz invertida, é uma coisa que pouca gente sabe, mas o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ela é chamada de cruz de São Pedro. Ela não é propriamente algo, vamos dizer, contracultural, contra-religioso, nada disso. Ela existe, é pouco representada essa cruz de São Pedro de cabeça para baixo. Como uma coisa que eu já disse outras vezes, fazer uma cruz é difícil, porque a gente precisa acertar os 4 ângulos retos e deixar tudo alinhado, especialmente nesse modelo que o professor Espinosa fez, e que é uma cruz toda igual. Ela não é, vamos dizer, um modelo desigual, que os braços são diferentes e ângulos diferentes e tal. Então, é difícil fazer essa cruz. É mais difícil do que as pessoas imaginam. Tá? Mas, de modo geral, eu gostei do trabalho que vocês fizeram. O único conselho que eu daria é que na hora do recozimento do aro do anel, vocês colocassem o aro apoiado só embaixo e só em cima, para não haver perda de calor na superfície em que o aro estava apoiado. Mauro, você lembra que essa cruz foi uma coisa que eu conversei bastante com você, né? Que a ideia era usar a chapa, o fio e uma solda, né? Para que os componentes fossem usados, entendeu? Primeiro, eu vou fazer uma peça que seja, vamos dizer assim, pouco complexa, porém ela tem uma grande dificuldade, porque colocar as coisas em ângulo reto, né? É muito difícil na lima, ali na serrinha. Tá bom. Vocês querem falar alguma coisa? Vem cá. Passa aqui. Tudo bom, Biane? Boa tarde, Mauro. Oi, boa tarde, tudo bom? A gente gostaria de agradecer as considerações. Eu acho que vocês, como profissionais, já estando bem à frente, né, na carreira, tendo também experiências que são compartilhadas, né, nesses comentários e também, né, nas reflexões, eu acho muito positivo e produtivo para nós, como alunos, e também para a instituição como um todo. Todo o processo construtivo, ele gerou aí na gente algumas dificuldades, mas ao trabalhar com a prata, fazendo as ligas, né, com a solda, etc., a gente consegue ter um discernimento melhor, né, do que o material é e também da forma com a qual ele se comporta. Então, acho que é bacana isso aí. Mas em relação a, por exemplo, a cruz e tal, a gente teve sim as dificuldades como essas mencionadas aí, referente aos ângulos e tal, isso a gente apoiou um pouco. Pois é, muitas vezes é difícil fazer a cruz certinho, e essa foi uma dificuldade mesmo. Inicialmente a gente tinha pensado na cruz invertida por acaso, porque eu tinha faltado a primeira aula e eu só ouvi que seriam 4 peças, mas eu não sabia que uma das peças já era uma cruz normal. E por isso, sem saber, eu por acaso desenhei uma cruz invertida. Mas depois a gente resolveu seguir o plano do professor e fazer essa cruz normal como peça fixa e as outras 3 peças como os anéis autorais da gente. A questão das caixas que ficaram sem gemas é basicamente porque a gente queria ter essa experiência de fazer já a caixa de gemas, mesmo não tendo as gemas, para colocar ali do tamanho ideal para ser de um anel, mas e também a gente não queria fazer um projeto que fosse simples demais, até porque tinha que ser cumpridas as exigências do professor em relação a peças primitivas, e as caixas das gemas ajudavam a cumprir essa quantidade mínima de peças primitivas. Então é isso, muito obrigado pelos apontamentos, pela atenção, a gente gostou muito da atenção de vocês. Obrigado. Obrigado. O que eles estão falando, Biane, é porque quando eu escrevi o artigo com o Mauro, a gente decompôs a parte metálica em componentes.
certo? Componentes que nasciam a partir da chapa e componentes a partir dos fios quadrado, redondo, retangular e meia cana. Então eu peço a eles que projetem as peças usando esses componentes, certo? Para que eles possam experimentar fazer os componentes mais primitivos que tem para fazer as peças. Por isso que eles foram atrás do que podia dar dentro da condição. Bom, obrigado. É isso aí. Se vocês tiverem mais nenhum comentário, eu vou passar para outro vídeo. Pode ser? Pode passar. A Lara chegou aqui. Deixa eu ver se é o ela. Esse aí é o seu, né? Tá bom, vou botar o vídeo da Lara aqui, só um minutinho. Seu vídeo não tem áudio não, é só legenda, não é isso? Você falou? Tá, deixa eu ampliar aqui. Já vai. Agora eu vou aquecer a minha peça, que vai ser uma aliança inteligente, essa peça aqui. Estraguei minha aliança de 2 milímetros, agora eu vou fazer de meio milímetro, vou fazer menor, mais fino. Agora refazendo o meu trabalho. Vou fazer com uma espessura menor. Aí após isso eu vou jogar aqui e vou fazendo. Muito bem. Muito bem.
A Lara está aqui, mas vocês podem... Ian, pode começar. Então, Lara, primeiro, parabéns por não desistir, viu? É isso mesmo, e derrete, e o fogo, quando vê, já até controlar esse fogo. Então, parabéns por não desistir e por, no final, conseguir ali os 3 aros. Eu acho que isso é admirável, né? Parabéns mesmo. E eu senti falta, eu acho que pelo que eu entendi, as suas peças foi uma aliança de fio reto, redondo, né, dentro das questões primárias, mas mesmo do projeto ali eu não vi os desenhos, né, não foi apresentado mesmo, né, a imagem do desenho, das vistas, enfim, pelo menos ali no papel, brincar um pouquinho com a criatividade. Mas, de qualquer forma, parabéns pelo resultado e por não ter desistido, pela perseverança. Obrigado, Pedro. Mal, fica à vontade. Lara, eu tenho parabéns pela sua perseverança. Você conseguiu, é assim mesmo. A gente aprende errando e na joalheria é muito comum aprender derretendo a peça até nós conseguirmos o resultado desejado. Eu tenho um livro de metalurgia de metais preciosos que o autor cita um padre, um abade, que vivia na Idade Média, que era da área de joalheria, e ele disse assim: se o seu trabalho não ficar bom, faça de novo. Se ele não ficar bom, faça de novo, repita até você conseguir o que queria. Então é assim mesmo, é normal, a gente aprende errando. Em geral, não há outra maneira mesmo de aprender. Eu passei por isso também. Legal. Eu esqueci de falar para vocês que eu tinha convidado a Miriam, né, para ir, mas só que ela tinha um compromisso e não pôde aparecer, que ela mandou os comentários dela. Ela falou para o Igor e para o Ramon que vocês falaram que o anel quadrado, mas na realidade é fio quadrado. Só foi isso. E na questão da Lara, a sugestão que ela falou é que ela achou que o fio era muito grosso, e quando ele é grosso é mais difícil de soldar. Entendeu, Lara, a sugestão que ela colocou? Porque você precisa de muito calor, aí você acaba não tendo o controle do momento certo e acaba derretendo tudo que aconteceu com o projeto. Mas foi um trabalho interessante. Você quer falar alguma coisa? Vem cá. Gente, boa tarde. Oi. Eu quero agradecer cada comentário de vocês. Eu também faço curso técnico de metalurgia no IFES também. E eu gostei muito desse trabalho. Eu estou até com minha aliança aqui no dedo. E eu acabei esquecendo de dizer também que eu refiz minha solda também mais 4 vezes, que eu deu errado. Mas deu tudo certo. Obrigada. Legal. Olha, só o último comentário então, tá? Mas aí é quando a pessoa tem um viés realmente de uma joalheria mais livre. Eu achei linda aquela ponta derretida, eu já ia oxidar mesmo, deixar o negócio torto, enfim. Às vezes, se não é para atender um projeto 100%, como era o caso da Cruz, que tem que seguir algo que já foi pré-determinado, se for algo aberto à criatividade, faça do limão uma limonada. Às vezes o erro transforma a sua peça em algo completamente exclusivo. E, né, trabalhando um pouco aquela ponta mais ali, no final das contas eu tinha achado o anel lindo, mesmo estando derretido ali, podia ser uma outra opção. Mas, enfim, de qualquer forma, é isso, gente. Assim, na joalheria muita coisa vai dar errada. Tem coisa que dá errado e que é errado mesmo, tem que fazer, porque a peça tinha que ser diferente. E tem coisa que vocês podem usar para trazer inovação e experimentação. Eu costumo falar que é um defeito especial. Errou aí, mas como lindo. Que erro maravilhoso. Né? Tá bom, obrigado. Bom, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, tem um último trabalho que é do Matheus, que ele chegou aqui agora. Aí eu vou exibir também. Aí em seguida, se ele quiser, ele pode vir aqui também falar, vamos fazer um comentário, tá bem? Deixa eu pegar aqui o trabalho dele. Vou soltar.
Este vídeo tem como objetivo apresentar o processo e as dificuldades que foram feitos no decorrer do semestre. O planejamento era fazer 4 peças, 4 joias, sendo elas um coração, um pingente de coração, sendo uma pedra, um granito polido e em formato cabochão, um anel solitário com uma granada, um pingente com cabochão redondo de granito azul e uma cruz de prata. Todo o processo é o seguinte: primeiro, se você derrete a prata e o latão para formar uma liga de prata, para assim depois fazer, né, um lingote e uma chapa, passando na fiadeira para fazer uma chapa e alguns fios. Para fazer o coração, foram feitos uma chapa grande de 1 milímetro de espessura, e que foi cortada no formato de coração para ficar atrás do cabochão, e 4 pedaços de um fio meia cana no formato de garras para prender o cabochão na chapa de prata. E as pontas foram arredondadas e lixadas. E depois, a principal dificuldade foi que as garras não estavam se prendendo ao cabochão. À chapa. Depois foram feitos sucos para prender elas e assim fixá-las. Depois a dificuldade foi soldar a argola e a contrargola, porque elas estavam se grudando. O anel, ele foi feito de um fio meia cana, e que depois de cortá-lo no tribulê, eu dei o formato de anel. Depois foi soldada a ponta e cortada no meio do anel, tipo até 1/3 dele, para então abri-lo. E depois soldado as 4 pontas na caixa onde que será fixa a gema. E neste local, a maior dificuldade para fazer o anel foi a caixa, que por usar muita solda, foi preciso as partes que quando eu colava, a outra parte derretia. Então, no final consegui. E agora a cruz, ela foi feita numa chapa que foi cortada no formato de cruz, então soldada a argola e a contrargola. A parte mais difícil, no caso, foi soldar a argola e a contrargola, que põe a mesma dificuldade, que elas estavam se colando. Infelizmente, a 4ª peça não consegui tempo para concluí-la, pois eu estava fazendo de 1 em 1. Então, logo, a 4ª peça não houve tempo para fazê-la. E no final, todas as joias foram polidas na politriz. E assim conclui esse vídeo. Parabéns, né? Eu acho que você trouxe aí já peças um pouquinho mais complexas na produção. Então, né, pelo desafio e por ousar trazer toda essa complexidade. Então, assim, tenho que parabenizar. Eu senti falta de, no fim, você poliu e cadê a imagem dessas peças no final do vídeo, né? Você quer ver aí, faltou, assim, mas aí é só mostrar esse trabalho, esse resultado final para a gente poder ver também. Mas, de qualquer forma, parabéns, foi bem bacana você fazer essas experimentações formais. Mauro. Parabéns, Matheus. Você teve dificuldades, superou, e a gente vai aprendendo assim mesmo, né? Você também teve problemas com
a cruz, que é uma coisa já esperada, né, quando nós fazemos uma figura que deve ser toda alinhada, e eu percebi que eu teve dificuldades nas garras, né, do coração. Mas isso no começo é assim mesmo. Aqui ele vai falar uma coisa. Boa tarde para vocês. No caso, eu tenho dificuldade com coisas pequenas, porque eu tenho uma mão muito grande, aí eu até fiquei comentando com os meninos, o fio de serra, o fio sempre quebrava, aí eu cortava de novo, quebrava, eu acho que eu gastei mais uns 15 mais ou menos para fazer essas peças. E ainda saiu meio torto, porque eu tenho a mão muito gorda, aí eu vou fazendo, vai entortando sozinho. Aí as coisas a gola e contra-gola, para mim, foi a pior coisa que tem, porque como você tem que deixar uma dentro da outra e soldar, elas se grudavam. Aí eu tive que parar, soltar as argolas para tentar grudar de novo. Mas obrigado pelo comentário de vocês, eu vou tentar me esforçar mais na universaria. Bom trabalho. Bom, é isso. A Miriam fez um comentário aqui, deixa eu ler aqui. Matheus fala derreter prata, latão e copo. Poderia ter desenhado no papel adesivo, o coração e as garras juntas. Assim não precisaria fazer solda. Sairia as garras e solda brava. Entendeu? É a sugestão disso aí. Apesar de que o cabochão, o encarte inglês seria mais apropriado, certo? Você botou garras no cabochão. Foi a observação que a Miriam fez. Essas coisas a gente só consegue ver na hora que faz, né? Porque na ideia é mais difícil. É que hoje... Desculpa, pode falar. Hoje nós temos aquela massa de argila em que as peças são colocadas nela e não é necessário amarrar, é só colocar a peça base e as garras e a gente vai soldando. Ela fica, de um modo geral, imóvel enquanto é soldada. Né? Facilita muito o trabalho. Entendeu, Matheus? Que tem uma argila especial que você coloca de cabeça para baixo, vai soldando. Tem também, muitas vezes essa massa é chamada de terceira mão, porque tem aquela pinça. Massa de terceira mão. Você faz a massinha, vira de cabeça para baixo a peça, enfia nela, aí ela já está fixa ali. Essa foi uma coisa que eu conversei com o Mauro, sabe, Biane? Que uma das maiores dificuldades na solda é você fixar antes de soldar. Isso é uma dor de cabeça danada, né? Especialmente, por exemplo, quando fala que tem a mão grande, né? Tem coisas que, como que vai prender? Essa macia é algo muito bom, funciona legal. Bem lembrado, Mauro. Muito legal. Bem, gente, posso fazer um comentário geral aqui das apresentações? Primeiro, assim, eu acho que vocês foram muito bem. A gente não pode esquecer que é um primeiro contato com a ourivesaria e vocês perceberam como ela é complexa e é uma escolha, né? Treinar a mão para isso. E a segunda, que eu acho que é o mais importante, vocês vivenciaram um projeto do começo, meio e fim e presenciaram como é diferente desenhar e o fazer. São desafios diferentes, são questões diferentes. Então, muitas vezes, dentro da própria joalheria, isso acaba tendo especialista só para confecção, tendo especialista só para lapidar. A gente sempre precisa ter a visão do todo, que eu acho que isso que vocês têm é algo assim, que vocês não imaginam, não tem preço, essa formação de passar por todos os processos. E entender as limitações de onde vocês estão melhores ou piores do que vocês realmente querem depois se dedicar na vida profissional. Então, assim, vocês estão de parabéns, porque não é fácil vivenciar o projeto do começo, meio e fim, sem nunca ter realmente estudado a bancada anteriormente. Enfim, vocês já pegam um pacote com esse raciocínio de projeto. Então, isso é muito legal, essa experiência que vocês tiveram. Então, tá todo mundo de parabéns, vocês conseguiram aí chegar em resultados bem legais.
E a segunda coisa, e aí é mais só alertar, né? Hoje o mundo é um pouco mais digital. Então, tomar cuidado, fazer as gravações com mais carinho, as imagens com mais carinho. Essa apresentação não é para fazer um filme, né? Eu estou querendo qualidade de filme, não é isso. Mas sabe, deixa um suportezinho, é aquele olhar, porque hoje, infelizmente, a imagem fala muito. Para quem for depois querer usar para alguma coisa, enfim, eu sei que é só um trabalho aqui, mas aprendam a começar a gravar, a documentar as etapas de vocês, porque isso futuramente pode ser necessário, né, para algum trabalho futuro, desde quando eu comecei, como colocar na internet, o Instagram da vida, não sei, mas é isso, assim, quando forem filmar, filme com mais carinho, com um olhar realmente de não só documentar para ticar a etapa, não, para documentar algo que fique interessante para outra pessoa assistir. Obrigado, Pedro. Mauro, eu ia pedir mesmo uma palavra final, mas você já falou que legal. Mauro, A Biane disse tudo. Eu concordo com o que a Biane disse, que eu recomendaria um tripé para deixar o celular no lugar ali durante a filmagem. Seria mais interessante, né? bom, eu acho que era isso, né? Eu gostaria de alguém quer falar alguma coisa, vocês? Não? Então eu vou, nesse momento, encerrar nossas apresentações de hoje. Eu queria agradecer aos alunos que vieram e participaram do semestre todo. Da mesma maneira, a Biane e o Mauro, pela generosidade de dedicar um tempo da sua tarde, tão cheio de compromisso para contribuir aí com o conhecimento de vocês, experiência e o olhar também treinado para os trabalhos dos alunos. E agradecer em nome do curso de Gemologia da UFS e também convidar para a próxima vez a vir de novo, que foi muito bom. Tá bom? Muito obrigado, Biane e Mauro. Tá bom? Tá bom. Então, você quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Não, só ia falar, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui. Tá bom. Então, Eu agradeço a oportunidade também. um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.